Olá, meu nome é Letícia, faço parte do grupo 6 de Direito Administrativo e eu vou falar um pouquinho sobre a desapropriação. É um instituto que permite o poder público adquirir um bem particular através de uma indenização prévia, com finalidade em defender o bem da nossa coletividade. Isso só se dá com base no princípio da supremacia, que fala que quando houver um conflito entre o interesse público e o interesse particular, o que deve prevalecer é o interesse público. Temos como base legal o artigo 5º, inciso 24, que prevê que quando houver uma desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, só deve acontecer mediante justa e prévia indenização. A gente vê que o próprio artigo ele já impõe ali um sacrifício não particular em nome do bem da nossa coletividade. Em relação à indenização, devemos considerar a estimação ali para efeitos fiscais. Então, a gente deve avaliar o valor venal, o estado de conservação do imóvel. Em relação aos tipos de desapropriação, eu trouxe 4. Trouxe a direta, que é aquela mais comum, podemos dizer que é a mais clássica, que é a que é prevista no nosso artigo, que é aquela que acontece por necessidade de utilidade pública ou interesse social. A indireta, que é aquela propriedade que está sendo utilizada, que está sendo apropriada, que o poder público se apropriou indevidamente para fazer uma construção sem a devida legalidade, que é aquela que está prevista no nosso artigo, né? Que é a desapropriação mediante a justa previsão. Nesse caso, o proprietário ele pode entrar com ação judicial para assim receber a indenização. Trouxe também a confiscatória, que é aquela propriedade que há ilícito, uma implantação ilícita. Podemos assim dizer, podemos citar um exemplo, uma propriedade que há uma plantação ilegal da maconha, que é aqui no Brasil é ilícito. Então, vai haver a desapropriação, o proprietário ele não vai receber a devida indenização, e sim ele pode receber sanções, que está previsto na nossa legislação, né? E não vai ter direito à indenização. Trouxe também a sancionatória, que é aquela prevista para imóveis que não tem utilização para a nossa sociedade, que é aquela que tem mau uso, que não está sendo mais utilizada. Nesse caso, há sim a indenização, mas aí a gente vai avaliar, querendo ou não, o valor venal, a estimação, como é que tá o imóvel, assim, e tal, para assim fazer a devida indenização. E assim eu finalizo. Meu nome é Rebeca e eu vou falar acerca das modalidades da desapropriação. No nosso ordenamento jurídico é previsto 3 hipóteses principais, que são a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Elas são bem semelhantes, mas elas se diferenciam principalmente nos quesitos da urgência da medida e de seus objetivos. A primeira delas é a desapropriação por necessidade pública, que acontece em casos de necessidade, que demandam uma real urgência de ação pelo Estado. E um exemplo disso pode ser a construção de um hospital no caso de uma calamidade pública. Nesses casos, a intervenção do Estado é necessária para que não sejam prejudicados os serviços públicos prestados. Já a segunda modalidade, que é a utilidade pública, ela não tem essa mesma emergência. Ela acontece quando o objetivo é o benefício da população, como, por exemplo, com a construção de uma via pública. Aqui em Maceió tivemos o caso da desapropriação de alguns estabelecimentos para a construção do viaduto da PRF, em prol de beneficiar a população. Já a última modalidade, que é a desapropriação por interesse social, ela não tem o objetivo de emergência e nem é em prol da sociedade como um todo, mas ela tem um objetivo mais focado na justiça social e na função da propriedade, que no caso é usado mais no contexto da reforma agrária
e ela é prevista tanto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 23, quanto no artigo 184 da Constituição. E nesses casos não é necessário que a indenização seja feita em dinheiro, mas em títulos da dívida agrária. Em ambas as modalidades, a declaração da necessidade, da utilidade ou do interesse social deve ser feito por meio de uma declaração, por meio de um ato formal, e que esse ato pode ser questionado judicialmente. Em todas também é obrigatório a indenização, seja ela em dinheiro ou em título da dívida agrária. E a desapropriação é uma ferramenta muito importante para o Estado, para que ele possa intervir nas relações privadas, mas de uma forma responsável e visando o interesse público, o bem da coletividade. Olá, me chamo Ana Beatriz e vou falar sobre o fundamento legal da desapropriação. A desapropriação no Brasil, ela é regulada por duas leis, pelo Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, e pela Lei 4.132, de 1962, que autorizam o poder público a retirar bens privados em favor do interesse coletivo. A primeira norma, ela trata da desapropriação por necessidade ou utilidade pública aplicadas em caso de urgência ou em situações que visam obras e serviços de interesses gerais, como infraestrutura, segurança nacional e desenvolvimento urbano. Já a segunda, ela trata da desapropriação por interesse social, com foco na promoção de justiça social, como na reforma agrária, habitação popular ou desenvolvimento regional. A principal diferença entre as modalidades está na finalidade, enquanto a primeira busca demandas coletivas amplas, a segunda prioriza políticas de correção de desigualdade, especialmente sobre imóveis urbanos ou rurais. Em qualquer caso, é exigida a observância dos requisitos legais, incluindo a indenização justa ao proprietário. Olá, eu me chamo Eduardo e eu vou explicar um pouquinho sobre o procedimento da desapropriação. Existem duas fases do procedimento de desapropriação, que seria a primeira fase, a fase administrativa, e a segunda fase, a fase judicial. A fase administrativa seria o início do interesse do poder público para a desapropriação de um bem. A fase administrativa é aquela fase inicial, sabe? Onde o poder público manifesta sua vontade e o seu interesse na desapropriação daquele bem. Eles fazem isso por meio de declaração, por decreto executivo, e eles vão falar do seu interesse, para que eles querem a desapropriação daquele bem, para utilidade pública, a necessidade pública ou interesse social. Nessa fase administrativa, eles vão tentar fazer um acordo amigável com o proprietário do terreno, da casa, do imóvel, enfim. Eles vão tentar, o poder público vai tentar fazer um acordo de forma amigável, certo? Com uma proposta de indenização justa. Caso eles aceitem, o proprietário aceite esse acordo, tudo bem. O poder público paga a indenização e ali acontece essa desapropriação. Caso o proprietário não aceite, ache que essa indenização é inferior ao valor que ele queira receber, inferior ao valor que o imóvel vale ou o terreno vale, eles vão para a fase judicial, que seria a segunda fase do procedimento de desapropriação. Caso o proprietário não aceite o acordo amigável na fase administrativa, vamos para a fase judicial, que é aberta uma ação judicial de desapropriação. Nessa ação judicial, o poder público vai poder falar para que ele quer aquele terreno, para que ele quer aquele imóvel, para o que seria feito e tudo mais. E também o proprietário pode contestar o valor da indenização. Ele pode dizer que aquele valor que o poder público está propondo não é o valor certo para o imóvel, não é o valor que o imóvel é válido, e o juiz vai pedir uma perícia para saber realmente qual é o valor certo. E também na fase judicial acontece a emissão provisória, que quer dizer que o poder público pode ter posse do imóvel, do terreno, antes de acabar o processo, antes de finalizar o processo. Porém, o dinheiro da indenização já tem que estar na conta judicial para ele ter posse do terreno, do imóvel, enfim.
Um exemplo interessante de desapropriação, do procedimento de desapropriação, seria um terreno baldio que está parado, sem nada, sem nenhuma construção. O poder público se interessa, a prefeitura se interessa para fazer uma praça naquele local, algo que vai beneficiar a sociedade, e também a questão de hospitais, escolas e tudo mais. Essa desapropriação tem que ser feita de um interesse público, né? Um interesse social que vá ajudar e vá ser algo viável para a sociedade, como hospitais, escolas, praças, entre outras. Olá, boa noite. Eu sou a Alexandra Samba. Eu vou falar um pouco sobre a indenização. A indenização prévia, justa e em dinheiro se aplica na desapropriação por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social que não seja de reforma agrária. No artigo 5º, no inciso 24 da Constituição Federal de 88, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. As características da indenização são: prévia, que deve ser paga antes da emissão do poder público na posse do bem; justa, correspondente ao valor de mercado do imóvel, incluindo benfeitorias úteis e necessárias; em dinheiro, o pagamento deve ser feito em espécie, moeda corrente, à vista e sem parcelamento. Temos, por exemplo, a construção de rodovias, escolas, hospitais, desapropriação para implantação de serviços públicos em área urbana ou rural não ligada à reforma agrária. E temos também a questão da indenização na reforma agrária, que se aplica na desapropriação de imóvel rural improdutivo para fins de reforma agrária promovida pela União. No artigo 184 da Constituição Federal de 88, diz assim: compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em título de dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. As características da indenização na reforma agrária, elas são: justa, que é o valor da terra nua, incluindo benfeitorias ilegais ou plantios recentes; prévia, que são os títulos devem ser emitidos antes da emissão da posse, ou em títulos da dívida agrária, que é o TDA, que resgatáveis em até 20 anos, pagamento começa no segundo ano. Juros de até 6% ao ano, conforme legislação emitidos pelo governo federal. O objetivo de viabilizar a redistribuição da terra com responsabilidade fiscal sem exigir pagamentos imediatos em dinheiro pelo Estado. Temos como exemplo a desapropriação de uma fazenda improdutiva no campo para a criação de assentamentos rural pelo INCRA. Falando sobre a desapropriação indireta, ela ocorre quando o poder público ocupa ou utiliza um bem particular sem seguir o devido processo legal de desapropriação, ou seja, sem decreto formal e sem indenizar previamente o proprietário. Um exemplo simples seria quando o Estado constrói uma estrada passando dentro de um terreno particular, sem aviso prévio, sem autorização e sem pagar nada. O dono do terreno ele não foi notificado e nem indenizado. E como o proprietário pode reagir nessas circunstâncias? Ele entra com ação de indenização por desapropriação indireta, pedindo o reconhecimento da perda da propriedade, o pagamento da indenização com base no valor arrecadado do bem e a correção monetária e juros. Bom, meu nome é Vitória e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre o controle judicial no ato administrativo ali na desapropriação. Primeiramente, o controle judicial ele é exercido privativamente pelo Poder Judiciário e é um controle praticado posterior ao ato. Isso que significa?
e ele é unicamente para a legalidade, ou seja, é um controle de legalidade e a sua consequência seria a anulação do ato praticado. Por que a anulação do ato e não a revogação? Porque a revogação ela é de competência de mérito único da administração pública. A administração pública que tem ali o poder de revogar os seus próprios atos. E um exemplo de desapropriação, do controle judicial na desapropriação, é quando existe um ato administrativo para desapropriar um imóvel e esse imóvel desapropriado ele fica sendo usado para fins privados ou até mesmo para fins políticos, que é o que acontece bastante. Outro exemplo também é quando o ato administrativo tem um abuso de poder e também quando o ato tem vícios, né? Ou seja, vícios legais. Então é para isso que o controle judicial basicamente serve. Ele serve ali no âmbito do Poder Judiciário para fins de fiscalização.